Boa noite, pessoal. Faz tempo que nós não aparecemos por aqui. Mais uma palavra da meia-noite, uma palavra de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus estava me incomodando para estar fazendo essa live, né? Meia-noite, o horário é bem tarde, mas, né, nesse momento que nós vivemos, onde nós sabemos que a volta de Jesus é iminente, as coisas que têm acontecido em nossas vidas, nós percebemos que a volta de Jesus está próxima. E hoje, o nosso tema, juízo final, deixa eu chamar aqui nosso David, nosso pregador, vai estar participando também da live, pregador David. Tenho certeza que Deus vai falar em nosso coração. Tema muito importante, juízo final. Vamos tirar nossa dúvida, aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer, como vai acontecer, né? E nessa noite eu tenho certeza que Deus vai trazer entendimento ao nosso coração e vai tocar em nossas almas. Deixa eu convidar aqui o irmão David para estar participando da live. Ó, convidando. Aí, meu querido. Paz, irmão. Olha o senhor. Quanto tempo, hein? Faz tempo, irmão. Quanto tempo já, hein? A última. Nossa. O tempo passa, né? É. O importante é que ainda estamos firmes na presença de Deus, né? Até a volta de... Né? Amém. Né? Quando nós ficamos todo esse tempo, né, sem fazer uma live aí, uma pregação ao vivo, mas, né, a gente retorna, né, e vê que eu tenho acompanhado também as tuas pregações, a gente percebe que o irmão tá ainda firme, né, porque muitas pessoas têm se desviado, David, da presença de Deus. Muitas pessoas têm se afastado do caminho, né, do Senhor. E a gente fica triste, né, ver pessoas que tinham ministério, pessoas que pregavam a palavra, né, se afastarem, né, da presença de Deus. Então, nós temos que perseverar até o fim, né, até a volta de Jesus. Amém? Meia-noite, hein? Vamos estar orando então para nós começarmos, que à noite, hoje vamos estar, né, conversando através, né, dessa live, conversando sobre a palavra de Deus, com um tema muito importante, que é juízo final. E eu, né, peço que o Espírito Santo de Deus venha trazer entendimento aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, querido Pai, Todo-Poderoso, entramos na Tua presença, Pai, nesse momento, te pedindo, Senhor Deus, que o Espírito Santo esteja conosco e que essa palavra, Senhor Deus, venha entrar em nossos corações e a cada pessoa que vai escutar, Pai, essa palavra, cada pessoa que vai estar assistindo agora, Pai, ou amanhã cedo, que o Senhor venha, Pai, trazer a palavra, que essa palavra possa penetrar no coração, na alma, no espírito e que ela possa ter o entendimento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Temos algumas pessoas entrando já. Raíssa, Alexandra, minha prima, Deus abençoe. Diego, se eu não me engano, é o Diego também, presbítero. Deus abençoe a sua vida, a sua família, da Assembleia de Deus. Que a paz de Jesus esteja na tua casa. Irmão, como nós fazíamos, e agora, hein, vamos manter direto, irmão. O que você acha, hein? Toda segunda? Vamos, né?
Agora sim, irmão. Agora eu estou mais tranquilo. Graças a Deus. Estou trabalhando na obra do Senhor. E eu estou bem mais tranquilo. E eu só não fiz antes porque eu estava me ajeitando. Mas agora eu vou manter esse compromisso, né, com a palavra de Deus. Amém? Bem, Vamos orar para que Deus venha abrir mais espaço aí para nós estar pregando o Evangelho. Irmão, como nós fazíamos de costume, o tema juízo final. Eu vou pedir pro irmão ler Apocalipse 20:11. e esse texto é bom. Esse pega, hein? Esse é glorioso. Bom, já é forte. Apocalipse 20:11. Leio até o 15. Isso, até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem forte, né, irmãos? Então vamos estar analisando aqui cada versículo sobre um dos maiores juízos que vai acontecer sobre a terra, que é o juízo final, e para que nós possamos ter um entendimento melhor da palavra de Deus, né, para muitas pessoas que, né, não sabem como vai acontecer, que tem muitas pessoas que não sabem dessas coisas, não tem um entendimento de como vai acontecer, se a igreja vai estar diante desse juízo final. Nós temos muitas dúvidas aqui, irmão, nesse texto, porque aqui está dizendo do grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, muito forte. Vamos por partes. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é depois da morte. Aqui mostra o juízo final. Todos nós vamos passar pelo juízo final. Mas aquele que está em Cristo Jesus, aquele que morre com Deus, ele não passará pelo juízo. Nós temos dois eventos. Um é o juízo final e o outro é o tribunal de Cristo, que se encontra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: todos vamos comparecer ante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as vossas obras. Então, nós temos dois eventos. Aqui, o juízo final está dizendo que é para as pessoas que rejeitaram o nome de Jesus. Esse evento que nós lemos agora, esse texto,
são para pessoas que rejeitaram o nome de Jesus, rejeitaram a Cristo, ou pessoas que abandonaram a Jesus. Aquela pessoa que perseverar, David, com Cristo Jesus, até o final, ela não passará pelo juízo final. Ela passará pelo tribunal de Cristo, mas para receber segundo as suas obras. Que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber cada um segundo as vossas obras. Galardão, né, irmão? Então, muitas pessoas que pregam o evangelho, que, né, pregam a palavra do Senhor, estão hoje pregando a palavra, né? Missionários que estão aí debaixo de chuva, debaixo de sol, pregando o evangelho a toda criatura. Essas pessoas não, né, ficarão desamparadas. Muitas vezes nós pensamos assim: nossa, será que vale a pena nós pregarmos o evangelho, renunciar ao mundo, viver uma vida em santidade? Mas nós vamos ter um momento, David, que nós vamos receber as nossas obras, não porque nós fazemos, né, porque nós vamos receber algo. Nós fazemos porque Jesus Cristo morreu por nós e Ele nos amou primeiro, e esse amor faz com que nós amamos as outras pessoas. Mas, né, nós receberemos, né, o nosso galardão conforme, né, as nossas obras. Já esse texto, eu vou deixar você já, né, complementar, do juízo final, serão pessoas que não foram achadas no livro da vida dele. Então vamos para a primeira pergunta aqui, né? O que eu tenho que fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida? O que eu tenho que fazer, David, para nós ter o nosso nome escrito no livro da vida? Romanos, isso. Romanos 10, 9 diz que se eu crer com o meu coração, confessar com a minha boca, eu serei salvo. A partir do momento que eu creio, né? Eu creio no meu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida, né? A partir daí, meu nome está escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz lá em João 3,18, ó: quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Então, Deus está dando a oportunidade para as pessoas reconhecer Jesus como Salvador. Só que no momento que nós estamos vivendo, David, as pessoas estão, né, virando as costas para Jesus. Você percebe que as pessoas têm vivido, né, da maneira que elas querem. E a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então as pessoas estão vivendo, David, da maneira que elas querem, vivendo, né, na oposição de Deus. Então, quando você vive, né, não respeitando as leis de Deus, você constitui inimigo de Deus. Então, se uma pessoa ela rejeita o nome de Deus, ela não aceita Jesus como Salvador, a partir do momento que ela morre, né, ela vai comparecer ao juízo final. Vamos, né, esse juízo final vai pegar todos os mortos, David, desde a época de Adão até os dias de hoje, né? Vamos supor que o juízo final fosse, né, hoje, ia pegar todos os mortos, né, desde a época de Adão, para comparecer diante do juízo final, né? Então, Deus ainda está dando a oportunidade para que as pessoas possam se arrepender, e muitas pessoas não entendem isso, né? Deus, ele dá a oportunidade daquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, ou aquelas pessoas que, né, se distanciaram de Jesus, possam se arrepender. Mas, David, que eu percebo aqui é a questão do arrependimento. Muitas pessoas acreditam até ter Deus no coração,
né? Eu vejo muitas pessoas falarem ser seguidoras de Cristo ou falarem em ser crentes, mas elas não cumprem aquilo que Deus fala, aquilo que Deus manda. Em João 14, 21, a palavra de Deus diz assim: aquele que me ama, né, seguirá os meus mandamentos. Né? Quem ama Cristo tem que cumprir a lei, né, que Cristo deixou. Né? Então, David, por que nós, né, vemos nos dias de hoje, né, as pessoas, né, tapando os ouvidos e não respeitando os mandamentos do Senhor? Pode também, David, complementar dentro do texto a tua visão, né, o que você entende, tá bom? Como diz a palavra, aleluia, nos últimos tempos vai vir, como diz ali, que eles vão ter comichão no ouvido, né, para não ouvirem a verdade, para que venham a acreditar em mentiras. Por isso que hoje o povo muito não está escutando a verdadeira palavra, porque eles estão tendo comichão no ouvido. Eles não querem mais ouvir a verdade, não querem mais ouvir o que é certo. O que a pessoa prega pode ser forte, pode ser que combata, né? Mas está ajudando essa alma, está ajudando essa pessoa a crer em Jesus, a ser salva por ele. Porque você acha que Deus quer que o povo passe por esse juízo final? Esse grande trono branco? Ninguém quer. Jesus não quer isso que aconteça com o povo. Mas o povo que está escolhendo, né? O povo que está querendo passar por isso. Jesus morreu na cruz para salvar eu e para salvar você. Mas é a tua escolha. Ele não quer que você passe por isso. Por isso que hoje muitos não querem, porque a palavra da verdade não está sendo muito anunciada, muito pregada. Aí eles não querem mais ouvir essas palavras que para nós é combate, é forte, como nós acabamos de ler ali. Eles vão começar a acreditar em mentiras. Vão querer ouvir mais coisas que são mais agradáveis, mais coisas que são mais alegres, mais felizes, né? Como você diz, você posta o vídeo lá do Eliseu Rodrigues, né? Ele fala lá, né? Esse evangelho de ursinhos carinhosos, né? Coisas que são mais... O amor, ele falou o amor, ele é pesado. E assim, David, a gente tenta mostrar a verdade daquilo que vai acontecer. Vamos analisar bem o texto, para que haja um entendimento. Olha, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. David, o pior lugar para se viver não vai ser o inferno, mas sim o lago de fogo. Lago de fogo e enxofre. Muitas pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. É muito forte isso aqui. As pessoas não têm noção, ó. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Né? Então, a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Então, imagine, eu não quero ouvir hoje a palavra de Deus. Mas vai ter um momento que você vai querer ouvir. Vamos dar um exemplo aqui. Lucas capítulo 16. O homem rico e Lázaro. Vamos tirar uma dúvida aqui, porque esse texto, ele mostra o céu e o inferno. Qual que é a dúvida das pessoas? Como que vai ser o céu e como que vai ser o inferno? A palavra de Deus diz que tinha dois homens, um homem rico, né, e Lázaro, o mendigo. A palavra de Deus diz que o Lázaro ficava, né, à porta do homem rico, né, e ele comia das migalhas que sobrava da mesa. Mas a palavra de Deus diz que os dois morreram, né? Um foi para o céu, o mendigo foi para o céu e o homem rico foi para o inferno. E o texto diz que lá no céu, né, o mendigo viu o homem rico
lá no inferno. Então, se o mendigo viu, né, Lázaro, né, no caso, viu o homem rico lá no inferno, ele estava vendo, ele tinha visão, viu o homem rico lá no inferno. E no inferno, o homem rico, o texto diz, se você lê o texto, diz que ele, né, pediu para que, né, o mendigo molhasse a ponta do dedo, né, para lhe dar água. Mas não tinha como mais ele se achegar até ele, porque havia um grande abismo entre os dois. E aí o homem rico diz assim: deixa eu ir avisar os meus irmãos, para que ele não venha parar nesse lugar. Olha só que forte, né? Ele estava no inferno e ele estava tendo um diálogo com, né, com o céu, falando com o céu, e ele dizendo lá que deixa eu ir avisar, né, os meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar, né? Mas eles, né, não deixou, porque teve um momento deles de aceitação, né, um tempo para ele aceitar, e eles não aceitaram, né? Então o texto mostra, né, e a palavra de Deus diz, se você for analisar o texto, né, diz que ele era atormentado na chama, né, e ele clamava. Se você perceber, no inferno, no lago de fogo, as pessoas vão gritar, vão clamar a Deus, David. Elas vão pedir a Deus, por quê? Porque naquele momento elas vão ver o inferno, vão sofrer e elas vão querer a Deus. Então hoje, né, nós lutamos para que as pessoas queiram Deus. Só que as pessoas taparam os ouvidos, elas não querem Deus hoje. As pessoas se sentem confrontadas com o evangelho, elas, né, brigam com a palavra, mas o nosso chamado é avisar para elas não irem para lá. Mas quando acontece de eles morrerem, e se nós formos para o inferno, nós vamos querer sair de lá. E aí nós queremos avisar as pessoas que não venham parar para cá, porque aqui é muito ruim, é um lugar de sofrimento. E é isso que aconteceu com o homem rico, mas não tinha mais tempo, né? Então muitas pessoas vão clamar a Deus, só que Deus não vai ouvir, né? Terá um tempo para você aceitar a Deus, né? Então vai chegar um momento que não vai ter como mais. E Deus está dando oportunidade para que as pessoas possam aceitar a vida com Ele, né? E esse aceitar, esse arrependimento é a mudança de vida. Irmão, nós percebemos, né, que tem uma controvérsia muito grande em pessoas que diz que está servindo a Deus, irmão. Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo ao Senhor. Eu estou servindo a Deus. Mas Tiago 4:4 diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que ele está dizendo? O Raí antes, David, o Raí pregador, Raí antes tinha um bar. Eu vou beber quando eu estou servindo a Deus? Não bebo mais, porque eu me renovei, eu mudei de vida, eu não vivo mais. O Raí, né, chegou um certo tempo a fazer várias coisas erradas, mas hoje eu não faço mais, porque hoje Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu me converto, eu mudo de vida. A partir do momento que eu desci as águas, eu mudei de vida. Quer dizer, David, que eu sou santo, né? Mas será que eu não erro? Não, nós somos pecadores, nós somos falhos, como diz a palavra, né? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas não quer dizer que nós temos que viver no pecado. Ou seja, eu sou pecador, mas então eu vou roubar, eu vou matar, eu vou trair, eu vou fazer tudo de errado porque eu sou pecador. Não. Deus está falando, quando ele diz para a mulher adúltera, né, vai e não peques mais. E as pessoas têm uma visão errônea que nós somos filhos de Deus, somos pecadores. Eu não posso viver no pecado, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, ele está vendo, a palavra de Deus diz, né, se eu não me engano, em Provérbios 15:13, olha o que diz a palavra: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que Deus está falando, David? Eu estou vendo tudo.
Você que tem rejeitado a minha palavra, você que tem vivido essa vida contrária, essa vida que eu não aprovo, eu estou vendo os maus e os bons. E vai chegar um momento, sabe o que eu acho engraçado, David? Que as pessoas não querem aceitar Jesus. Mas, David, quem vai ser o juiz? Hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus hoje é o nosso advogado. Mas vai chegar um dia, David, que Jesus vai ser o nosso juiz. E aí vai chegar aquele momento que Jesus vai ser o nosso juiz. Hoje, ele está dando a oportunidade das pessoas aceitarem ele. Mas vai chegar um dia que ele não vai aceitar aquele que está em pecado. Hoje as pessoas, não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero viver com Jesus. Mas vai chegar um momento que Jesus não vai aceitar você. A palavra de Deus diz em João 5:22, olha o que diz aqui, ó. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Olha só Deus falando. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Vai ser Jesus que vai julgar todas aquelas pessoas que não aceitaram o nome dele, os nomes que não foram achados no livro da vida. Vão ser julgados, David. E é Jesus que vai julgar. O amor, né? Como diz as pessoas, o amor, né, vai julgar. Porque as pessoas não entendem. Deus é amor, justiça e juízo. Ele é amor, justiça e juízo. Eu não posso pregar só o amor. Eu tenho que pregar justiça e juízo. As pessoas têm que entender que Jesus vai julgar aquele que não se converter, aquele que não mudar de vida. E vai chegar um momento, David, vai chegar um momento que ele vai virar as costas. E sabe o que é engraçado nesse texto, David, de Lucas 16? Que a palavra de Deus disse que quando o Lázaro morreu, a palavra de Deus diz que os anjos levaram ele para o céu. A Bíblia não fala, não relata, mas se ele morreu em Cristo Jesus, se ele morreu, ele foi para o céu. E aquela pessoa que morre sem Jesus vai para onde, David? Me fala aí. Vai para o inferno. O Hades. Se ele morreu e os anjos levaram ele para o céu, uma pessoa que morre sem Cristo, quem que veio buscar as almas dele? Quem que veio buscar a alma dele? Para aquele que crê, né? Se tiver algum ateu, o ateu não vai acreditar. Né? O ateu, ele acredita naquilo que ele vê. Mas quem crê em céu e inferno, você acredita, David, que tem pessoas que eu fico até pensando, como é que pode? Que ela crê até no inferno, mas ela não crê em Deus. Ou ela crê no... Eu não entendo, às vezes eu fico pensando, né? Eu falo assim, que passa na cabeça? Você crê numa coisa, se existe céu, existe inferno. Ou você não acredita em nada. Né? As pessoas têm esse entendimento. Existe um Deus. Tá, existe um Deus. Tem Deus no coração? Que é a frase que eu mais vejo. Deus no meu coração. Você acredita, David, que eu vejo pessoas da Umbanda colocando no Facebook Deus acima de tudo. Depois coloca lá que Deus abençoe nossos orixás. Vai estar também diante do trono, brincando com o nome de Deus. Tá servindo o diabo e quer colocar Deus lá. O que diz os mandamentos do Senhor? Não usar o nome de Deus em vão. Aí vai lá e coloca Deus acima de tudo, abençoe os orixás lá. E está servindo ao diabo e acha que vai para o céu. Nós temos que entender, para nós entrar no céu, nós temos que mudar de vida. Eu não estou falando que eu vou ir, que você vai. Mas nós temos que se desviar dos maus caminhos, buscar a santidade, como Jesus disse, sede santos, porque eu sou santo. É para eu se desviar dos maus caminhos. O caminho é mau, eu tenho que mudar. Agora as pessoas querem viver uma vida, né, de pecado, uma vida, né, de adultério, uma vida de bebedeiras, de drogas, de roubo, de mentiras, e acham que vão para o céu. Deus está dando a oportunidade
de se arrepender, de ter o arrependimento no coração. David, quero que você fale um pouquinho. O que você acha? Por que as pessoas têm um coração muito endurecido, né, nesses momentos, nesses dias? Eu vou falar que essa parte que você falou, mas quero falar duas partes antes aqui, que eu achei muito interessante. Falar. Quando você falou aqui que todos pecaram, né? Como diz a palavra, tem todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Aqui em Mateus 5, versículo 4, diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aqui fala que o crente que é nova criatura, quando ele peca, ele chora porque ele pecou. Ele pede perdão a Deus porque ele pecou. Isso hoje as pessoas não estão fazendo. O crente hoje peca, mas ele não se arrepende a Deus. Ele pensa que o pecado dele é um pecado normal e pronto. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aquele que peca e fica bravo porque pecou, fica triste porque pecou. Como você falou, nós somos uma criatura agora. Então, cada pecado que a gente cometer, nós temos que odiar porque nós pecamos. Nós temos que dizer, meu Deus do céu, eu pequei. Tenho que orar a Deus. Tenho que pedir a misericórdia de Deus. O arrependimento, né? E a outra coisa ali é dessa parte. Porque hoje muitos não estão aceitando Jesus. Porque eu vejo uma coisa bem... eu não sei se pode dizer simples ou normal. Mas como a Bíblia fala, né? É pregar a verdade e a justiça. E tem muitas pessoas que não estão falando a verdade para o povo. Estão pregando, não é verdade. Porque a Bíblia fala, no mundo vocês vão ter aflição, tereis aflição. Então quem se converte a Deus vai sofrer mesmo. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter mais luta do que bênção, né? Porque o apóstolo Paulo sofreu, o apóstolo Pedro sofreu, João sofreu, os profetas sofreram. Então, nós temos que aceitar e falar, quer ser crente? Quero. Vai sofrer. Vai ser bênção a tua trajetória? Não, você vai sofrer mais ainda. Mas tenha uma coisa, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Desde agora, a coroa de Cristo me está preparada, né? Como diz o apóstolo Paulo. Amém. Nós não vivemos para o mundo. A gente vai viver aqui como peregrino. Mas a nossa morada não é aqui, né? Como diz a palavra, é lá no céu, né? Nós temos aqui Amém. Só de passagem. Então hoje ninguém está pregando mais essa verdade. Porque se pregasse isso daí, pode ter certeza que teria muita gente se convertendo. Quando é falada a verdade. Quando é exposto ali a verdade, né? Como dizem. Na verdade, David, se não me engano, acho que é Mateus 7,13. Se eu não me engano, deixa eu ver se é Mateus 7,13 aqui, mas ela é a porta estreita e a porta larga. Não sei se é Mateus 7,13. Se o irmão conseguir achar aí, deixa eu ver se estou achando. Mateus 7,13. Sim. Isso. Entrai pela porta estreita, né? Porque é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Deus está falando de céu e inferno. Porta estreita são poucos que entrarão por ela. Porta larga são muitos que entrarão por ela. Nos fins do tempo, David, a igreja não vai estar cheia. A igreja vai estar vazia. Porque a porta é estreita. São poucos que entrarão. Então, nós temos uma visão errônea de que a igreja tem que estar cheia. A igreja vai estar cheia em nome de Jesus. Se nós, quanto mais pessoas se arrepender, mais pessoas vão para o céu. Mas por que o texto diz que a porta são poucos que entrarão pela porta estreita e muitos entrarão pela porta larga? Porque a porta larga, o caminho da perdição, é mais fácil, né? As pessoas, hoje as pessoas querem que você pregue aquilo que elas querem ouvir. Então muitas pessoas não ficam na igreja quando elas são confrontadas com o evangelho.
né? Se você falar alguma coisa da palavra, que não somos nós, porque nós não podemos julgar, mas se você fala alguma coisa da palavra que ela sente confrontada, ela muda de igreja. Mas eu não gostei, é uma palavra muito pesada, mas não é, porque a palavra, ela é assim. O evangelho é um evangelho de confronto. O evangelho, ele não vai saciar o teu ego. Lógico que tem momentos que Deus vai falar com você, filho, levanta, olhe para cima, filho, eu estou aqui, eu levanto, eu estou contigo, se esforça, te tem bom ânimo, mas tem momentos que Deus vai falar para você, ei, se arrependa dos seus pecados, mude de vida. Se você não parar, igual ele falou para Davi, estava seguindo a Deus, começou a vacilar, ficou no palácio em vez de ir para a guerra. Estava lá no palácio, o que ele fez? Pecou. Veio toda a consequência do pecado sobre a vida dele e Deus, né, repreendeu ele. Ele pediu perdão para Deus, se arrependeu. Só que teve toda aquela consequência do pecado sobre a vida dele, mas ele se arrependeu, né? Então Deus, ele vê tudo que está bom e tudo que está mal, né? E às vezes as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos confronta a todo momento. Se nós não mudarmos de vida, se nós não nos arrepender de verdade, né, não tem mudança. E hoje nós percebemos que muitas pessoas, né, estão indo para as igrejas para ouvir aquilo que lhe apraz. Porque as pessoas hoje, né, muitas pessoas, muitos, né, pregadores, né, sobem no púlpito e pregam prosperidade, né, pregam carro, prega casa. Não que isso seja errado, porque Deus dá tudo para você. Porque a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, ele te acrescentará tudo que você precisa. Né? Salomão foi um dos homens mais ricos na terra, Davi, outras pessoas foram ricas, mas eles faziam a vontade do Senhor. E Deus vai acrescentar aquilo que eles precisam. Mas muitas pessoas às vezes querem ir para a igreja querendo receber algo em troca. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite. Ei, eu já morri na cruz do Calvário por você. Você ia para o inferno, não vai mais. Só que só basta você aceitar e seguir os meus mandamentos. O problema é que as pessoas não querem aceitar a Cristo. Irmão, eu saio na rua, né, para pregar o evangelho, as pessoas não olham para nós, as pessoas muitas vezes param para falar com a gente, as pessoas tratam a gente mal. Isso ainda está no começo, porque vai ter um momento que a gente vai tomar pancada, vai ter um momento que nós vamos, né, não vamos poder falar, vai ter um momento que nós vamos ser apedrejados. Isso vai acontecer, irmão. Pode ter certeza que vai chegar um momento que você vai falar, a pessoa vai te denunciar, você vai ser preso, como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Mas vai ter um momento que nós vamos estar diante do trono. Olha o que diz a palavra aqui, ó, Apocalipse 6:9. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da minha palavra. O que a palavra está dizendo aqui? Diante do trono branco, David, nós vamos estar lá, vendo os ímpios, aqueles que não quiseram aceitar Jesus, sendo julgados. Mas nós não vamos ser julgados, nós vamos estar com Cristo. Por isso que é importante, né, nós sabermos aonde nós vamos estar. Se você vai estar de frente do trono branco ou se você vai estar do lado de Jesus. Porque se eu estiver de frente com o trono branco, meu amigo, eu temo a Deus e peço para Ele, para não estar. E olha o que diz a palavra aqui, ó, para aqueles que fugiram da presença de Deus. Olha isso aqui, esse texto, Ezequiel 33, 18 e 19. Se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, eu não lembrarei de todo o pecado que ele cometeu diante de mim. Todavia, se um justo se desviar da justiça que cometeu diante de mim, eu não lembrarei de toda a justiça. Aquela pessoa que começou na igreja, mas se desviou do caminho.
Se Deus, ele esquece de todo o pecado, né? Ele esquece de todo o pecado que o ímpio cometeu, ele também esquece de toda a justiça que o justo fez. Eu passei a vida inteira, comecei bem, mas no meio do caminho eu me desviei e saí da presença de Deus. Deus não lembrará do que você fez. É aquela pessoa que saiu do caminho de Deus e Deus está dando a oportunidade, né, de voltar. David, eu tenho sido muito relevante e nas minhas pregações na igreja, eu estou agora na igreja Shemen, ali no Batel, né, e a pastora Marlene ali, 81 anos, e, irmão, é só santidade, arrependam-se, pega o microfone, é só palavra de confronto. E nós temos alertado, nós temos falado, porque a vinda de Jesus está próxima. Hoje eu vi um vídeo, né, numa cidade aqui próximo, numa tempestade que teve de gelo, de pedra, acabou com a cidade. Fora as outras coisas que nós temos visto. E a gente não percebe, as pessoas não estão brincando. Na minha opinião, vou falar para você, David, o Brasil está igual Sodoma e Gomorra. O pecado está liberado, as pessoas estão fazendo o que quer, só que Deus não deixa barato. Quando Sodoma e Gomorra estava lá no pecado, na prostituição, né, estava aquela bagunça, o que Deus fez? Eu vou destruir toda a cidade. Deus sempre foi assim. No começo da criação, lá em Gênesis, quando Deus, né, escolheu Noé, por que ele queria mandar o dilúvio? Porque o homem já estava corrompido. E Deus falou, vou exterminar tudo. Achou um justo. Quem? Noé. E a mesma coisa está acontecendo hoje. O Brasil, não é o Brasil, não é o mundo, né? Mas eu vejo especialmente no Brasil, né, as pessoas, vamos falar em Antonina, muitas pessoas vivendo no pecado, e nós estamos falando para o arrependimento. Aí você fala assim, mas você está julgando. Não está julgando, te mostrando o caminho. Ninguém julga. Nós mostramos o caminho. É o amor. Isso é o amor, David. Sabe por que é o amor, David? Porque se você não amasse a pessoa, você ia falar para ela que ela ia parar no inferno e tem um céu para se viver? Você ia sair no sol para falar para ela que existe um caminho, tem um caminho para o céu. Se você não amasse essa pessoa, você ia ficar aqui meia-noite e 40 falando para a pessoa que existe um caminho de luz. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Apocalipse 21:4, Deus enxugará toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Nós vamos viver num céu, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte. Nós não vamos nem precisar de luz, porque a palavra de Deus diz que a glória do Senhor, a glória de Deus vai iluminar todo o céu. Nós não vamos precisar de nada, David. E as pessoas não entendem, e ainda tem um inferno que você vai viver a vida inteira sofrendo no inferno. E as pessoas querem ir para lá, David. Isso que me deixa triste, que as pessoas querem ir para o inferno. Deus não lança ninguém, David. Que Deus não lança ninguém no inferno. Quem se lança somos nós, porque é nós que escolhemos. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Você não escolhe para o céu, você vai para onde? Fala aí, David. Fala aí, eu quero que você fale. Porque, eu que escolho. Se tem o céu ou o inferno. Eu não quero ir para o céu. Vou para onde? Para onde eu vou se eu não escolho ir para o céu? Há dois caminhos mesmo. Se a pessoa não quer ir para o céu, com certeza vai ter que ter algum para ele ir, né? E a gente sabe o lugar que vai, né? Sabe que vida pra lá não tem volta. Isso é bom que a pessoa esteja aí com o coração aberto para escutar as verdades, acreditar, porque o outro caminho vai e não tem volta. Vai até sofrimento, né? Mas o caminho de Cristo é trabalhoso no começo, mas o final
Como diz aqui em Apocalipse 21, 5, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. É o único Amém, Jesus. caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho. É o único caminho glorioso. Amém. Glória a Deus. Né, que nessa noite Deus possa abrir o seu coração e abrir o seu entendimento, que nós temos uma morada, nós temos a origem do homem é o céu. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Gênesis 2:7, Deus criou o homem. Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2:18, Deus criou a mulher disjuntora para estar diante do homem. E a palavra de Deus diz que Deus soprou o fôlego de vida. Deus tirou coisa que estava dentro dele, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele soprou o fôlego de vida, o que está dentro de Deus, né, no homem. Então, o que está dentro de nós, o Espírito de Deus, a origem vem da onde? A origem do homem é Deus. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, o que diz? Que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus volta a Deus que deu, e o pó volta para a terra como era. Olha como que nós entendemos, né? Deus, como é que ele fez o homem? Pegou o homem e fez do pó da terra e soprou o Espírito, o homem teve vida. E depois, quando morre, o pó, o corpo volta para a terra, o Espírito volta para onde? Irmão, eu fui visitar uma pessoa e ela estava morrendo. E o relato do filho assim me deixou chocado. Ele disse que o pai estava respirando aos poucos e ele disse que quando veio a última pessoa, ele respirou e deu aquele respiro, sabe? E aí, a partir daquele momento, foram mexer, pulsação, ele tinha morrido. E viram o arzinho assim, né, saindo, e já não tinha mais pulso. O espírito saiu do corpo, era só o corpo. Isso aqui é só uma capa. Ei, isso aqui é só uma capa. Isso aqui é uma capa. E naquele momento o espírito já não estava mais no corpo. Tentou falar, não, já foi. O médico olhou, não está mais aqui, já foi. É porque nós não conseguimos enxergar essas coisas. Mas se ele estava em Cristo Jesus, ele foi para a eternidade. E nós temos que ter esse entendimento, David, que nós temos um lugar para morar. Ei, ninguém veio aqui para julgar ninguém. Deus está dando a oportunidade, né, de nós se arrependermos, mudarmos de vida. É isso que Deus está fazendo. Ele dá o tempo e vai chegar o dia do juízo final, o dia do trono branco. E sabe o que diz em Hebreus 9:27? Está ordenado o homem morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. É só uma vez. Você já viu alguém morrer 2 vezes? Não tem mais, gente. Hoje nós estamos aqui, né? Mas se nós amanhã, quem sabe amanhã, nós morremos. Mas se nós morremos em Cristo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Estamos preparados para ir para a glória. Deus, estou preparado. Peço perdão dos meus pecados. Que nem você falou, se arrepender. Eu se arrependo, Deus, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, mas eu quero morar com o Senhor, crer no meu coração. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje é negando o nome de Jesus. E não venha falar, eu tenho Deus no meu coração e viver em pecado. Porque em Isaías 59, a palavra de Deus diz que aquele que peca, nem as orações é ouvida. Aquela pessoa, porque a pessoa que peca, quem é pecador, quem vive na prática do pecado, não é de Deus. Eu sou filho de Deus, mas estou roubando. Você é filho do diabo. Eu sou filho de Deus, eu estou matando. Não é filho de Deus.
Deus dá a oportunidade de você mudar. Ah, eu roubava, não roubo mais. Não é? A gente tem que mudar de vida. Mas nós percebemos muitas pessoas vivendo na prática do pecado. Vou dar um exemplo. Quando Moisés subiu para buscar as tábuas da lei de 10 mandamentos. Quando ele voltou, o que o povo estava fazendo lá dentro? O que ele estava fazendo? Adorando o bezerro de ouro, bebendo, cortejando e fazendo festa. E o que Deus diz? Diz que Moisés chegou com raiva, quebrou as tábuas. E o que ele falou? Quem é de Deus, vem até mim. Quem não é, separa. E diz que aqueles que não foram com Moisés, e ele fez essa pergunta, quem é de Deus? E a palavra de Deus diz que Deus fulminou. Eles foram puxados, né? Abriu o chão e eles foram tragados, David. Imagine isso. Porque Deus falou, você não é meu? E aí as pessoas pensam que esse Deus não existe. O que diz a palavra lá em, se eu não me engano, é Hebreus 13:8. O mesmo Deus hoje, ontem, hoje e eternamente é o mesmo Deus. Ele não mudou, não. Nós temos sorte que hoje nós estamos na época da graça, mas a graça está acabando porque temos Jesus. Porque se nós não tivéssemos Jesus, David, nós já tínhamos tomado um fogo. Já tínhamos. Porque Ananias e Safira, no tempo da graça, porque mentiram para Deus, foram fulminados. Já na graça. Eles mentiram e Deus fulminou. E Deus está dando oportunidade para as pessoas mudarem de vida. E as pessoas não querem mudar. Deus trouxe você aqui nessa noite, está dando oportunidade para que você mude, se arrependa. Mude de vida. A pastora falou, esses tempos fez uma visita, a pastora Marlene falando, e me tocou muito no discipulado, ela falando isso, que ela foi visitar, David, um rapaz, e ela falou para ele aceitar Jesus, ou reconciliar um negócio assim. E ele não quis, David. Daí passou 2 dias, ele morreu. Deus deu a oportunidade dela ir lá, e ele não aceitou. E ele morreu sem Cristo. Deus ainda deu uma oportunidade. Esses dias eu fui no hospital visitar um rapaz, falei do evangelho, falei da palavra, e ele ainda se encontra no hospital. Mas o rapaz que estava do lado dele faleceu. Eu vi 2 dias ele lá e ele faleceu. É muito rápido, David. É muito rápido. E a pergunta é essa, David. Se eu morrer, quem vai vir buscar a minha alma? Os anjos ou os demônios? É essa pergunta que nós vamos deixar para você dessa noite. Se nós morrermos hoje, quem buscará a minha alma? Entregue a sua alma para Jesus. Não pense nas coisas desse mundo, isso vai passar. Pense nas coisas do céu. Jesus, ele disse, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Prepare o seu terreno lá, para que um dia nós possamos, né, se alegrar em Cristo Jesus. Só basta você crer no seu coração, confessar, e deixa Jesus habitar dentro do teu corpo. A palavra de Deus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Ele não vai arrombar a porta. Ele só vai entrar se você abrir. Abra o seu coração para Deus. E eu tenho certeza que essa palavra vai confrontar você, mas é para o seu bem. Não deixe o diabo tapar os seus ouvidos. Escute o que Deus está falando para você. E eu tenho certeza que você não vai estar no juízo final, mas vai estar no tribunal de Cristo para receber as suas obras. Em nome de Jesus. Amém? David, tem alguma consideração? Quer falar algo? Pode falar, aproveita o momento. Quero mesmo.
Só para nós, acho que já estamos quase para encerrar mesmo. Não falou isso aqui, mas esse é importante. Como você falou no começo ali, que vai ter 2 acontecimentos, né? Como eu já preguei, acho que no mês passado, sobre o Tribunal de Cristo e o juízo final, né? O juízo final é uma coisa mais para os ímpios mesmo. E o Tribunal de Cristo é para os crentes. Mas aqui no final é uma coisa mais tremenda ainda. Porque vai acontecer umas coisas que nenhuma pessoa quer que aconteça. Porque diz que vai se abrir livros. O livro vai conter o quê? Vai conter as obras, vão conter os pecados, ainda vai ter o livro da vida para falar que o teu nome não está lá. E se o nome não está lá, o nome da pessoa vai ser exposto. Imagine 3 coisas exposto. Porque vai estar a igreja, vai estar os profetas, vai estar os apóstolos, vai estar todo que morrer em Cristo junto com Jesus. E os que morreram sem Cristo na frente. Imagine só, desde Adão até o tempo de hoje, sendo revelado obra, pecado e o nome. Que coisa horrível será, né? Os que morrerem sem Cristo. Vai ser tudo exposto. Imagine ser exposto um pecado que fez a escondida, que ninguém sabia, vai ser exposto. O seu nome vai ser exposto. A sua obra que você fez vai ser exposto. Tudo que você tramou, tudo que você fez escondida, tudo será mostrado. Todo mundo vai ver. Imagine só quão horrível será para os que morreram sem Cristo, quando chegarem nesse... E dá tempo de se arrepender. Através da palavra, cada um vai ser julgado, como disse Jesus, né? Se vocês não creem em mim e nem aceitam o que eu digo, eu não julgo agora, né? Mas a minha palavra vai julgar vocês naquele dia. Imagine lá os adúlteros, os que maltrataram os pais, Jesus dizendo, olha, estava na Bíblia, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Olha o que eu fiz com Sodoma por causa da imoralidade sexual. Olha o que eu fiz com Davi por causa do adultério que ele fez. Imagine Jesus falando tudo isso. Por pecador, né? Que não queria a verdade. Que só não quis aceitar, né? Imagine quão horrível será, né? Por isso que aí estamos sempre aí para anunciar sempre essa verdadeira palavra, para que todos nós venhamos estar tudo lá, né? Tudo junto com o Senhor, para que ela não venha passar com esse acontecimento aqui, né? Amém. Verdade. Eu creio que Deus vai tocar no coração, né? E vamos continuar pregando a palavra do Senhor para que nós possamos levar o maior número de pessoas para o céu conosco, né? Que nós possamos também permanecer firme, porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Que nós possamos continuar e que as pessoas possam se arrepender. Que Deus toque no coração, porque não é nós pela força, mas é o Espírito de Deus que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo possa entrar na casa de cada pessoa nesse momento e que o Espírito Santo de Deus possa convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E que você está na sua casa, possa fazer uma oração, né, dobrar os seus joelhos, e a palavra de Deus diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Né? Aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Basta você crer, né, no Filho do Homem, em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Né? Agradeço a todos que participaram, né, dessa live. Né? Eu não consegui ver aqui as pessoas que entraram, nem sei quantas pessoas tem, David. Né? Não vi as mensagens porque meu celular não mostra. Mas que essa palavra possa alcançar, né, muitas pessoas, né? E que Deus venha abrir o coração, abrir o entendimento. Né? Nós estamos chegando nos finais, né, de tempo, né? Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E eu tenho certeza, né, que quando estiver, né, muito em breve, estiver perto esse dia, né, nós temos que estar preparados, né, para a chegada do Filho do Homem, e nós temos que pregar o Evangelho, né,
pregar para que as pessoas possam voltar, aqueles que saíram da presença possam voltar para Cristo Jesus, né? E eu tenho certeza que, né, o maior número de pessoas possam estar buscando o céu. Mas nós temos que entender isso, porque se nós não entendermos isso, né, a gente vai ficar sem Jesus, né? E nós vamos perder a nossa salvação. Amém? Vamos estar fazendo uma oração agora, David, né, para nós estar encerrando essa live. Né? Deus abençoe a tua vida também, né, e que nós possamos na próxima segunda-feira, então, David, estar de novo aqui, tá bom? Ouvindo a palavra de Deus, né, conversando e Deus nos usando. Amém? Deus abençoe a tua vida. Senhor Deus, querido Pai, Todo-Poderoso, Pai, entramos na tua presença agora, nesse momento, Pai, para agradecer pela palavra, pela sabedoria e entendimento que o Senhor venha trazer em nosso coração e que as pessoas que vão ouvir, Senhor Deus, essa palavra possam se sentir tocadas pelo poder do Evangelho. E que o Senhor, Pai, mude, envie teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha restaurar aquele que está caído, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, levantar, Senhor Deus, Pai, aquele que está desanimado. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer unção, poder do Espírito Santo de cura, Senhor Deus. Cura o enfermo, Pai. Liberte das drogas, do vício, da bebida, Senhor Deus, da pornografia. Que o Senhor venha curar, Senhor Deus, em nome de Jesus, todos os vícios, Senhor Deus, Pai. Que o Senhor venha tocar agora, Pai, com o Santo Espírito de Deus. E que essa pessoa possa, Pai, conseguir vencer todas essas batalhas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor Deus, Pai, que está enferma, Pai, todas as pessoas que têm buscado ao Senhor possam ser curadas pela transformação do Evangelho. Nós te pedimos, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Mais uma palavra da meia-noite para a sua vida. David, Deus abençoe. Vou estar encerrando. Fique com Deus e que vocês possam ter uma semana abençoada por Deus. Na próxima segunda-feira estaremos aqui, né, com mais um tema, né? Vamos estar orando para que Deus venha mostrar mais um tema, né, e falando da palavra de Deus, porque a volta de Jesus está próxima. Amém, David? Deus abençoe. Fica com Deus.